primeira leitura de hoje, lá no finalzinho do texto, sintetiza de alguma forma a passagem de Paulo pela igreja de Roma. O versículo, se não me engano, 30, diz que Paulo deu continuidade, sem medo, com coragem, ao que ele deveria fazer em Roma, praticamente não levando em conta o fato de que em Roma ele estava prisioneiro, ele era preso, mas jamais deixou de fazer aquilo que tinha que fazer. De alguma forma, esse versículo me tocou e eu partilhei na manhã de hoje, na reflexão, que nada se tornou obstáculo, nada parou Paulo. No texto de hoje, Paulo está em Roma, como eu já disse, era presidiário, estava preso. Paulo conseguiu licença para morar numa casa alugada, mas era acompanhado e vigiado por um soldado permanentemente que praticamente vivia lá com ele. Ali Paulo, vez ou outra, recebia uma outra pessoa, e Paulo, fiel ao seu método, mandou chamar os chefes dos judeus, das sinagogas, tentando explicar-lhes que ele, Paulo, estava ali preso por causa exatamente do que ele tinha sofrido em Jerusalém, ou seja, a perseguição por parte dos judeus, e que Paulo precisou recorrer a César, não permitindo, por exemplo, que ele fosse julgado pelos judeus, porque ele sabia que se fosse julgado pelos judeus, seria morto. Foi o direito romano e a cidadania romana que salvou Paulo. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus disse a Paulo: você ainda precisa ir a Roma. E Paulo tomou providências nesse sentido, quando se colocou diante de um tribunal judaico, disse: eu sou cidadão romano e eu quero ser julgado por César. A gente viu em leituras desta semana, de quinta e de sexta-feira, que Paulo ainda fez parecer que era mais um problema religioso entre saduceus e fariseus, a questão, do que propriamente um crime que Paulo tivesse cometido, um delito cometido. E por isso Paulo estava ali, em Roma. E em Roma fez diversas reuniões. Em Roma disse que ele estava lá por causa da esperança de Israel, ou seja, ele estava lá não porque ele foi infiel ao Antigo Testamento, mas porque a fidelidade dele ao Antigo Testamento o obrigava a dizer que Jesus era o Messias esperado. Então, por causa da esperança de Israel, Paulo disse: eu estou aqui. Disse isso aos fariseus, aos saduceus, disse isso ali no caso em Roma, aos chefes das sinagogas: eu estou aqui em nome, em consciência da minha fidelidade à esperança de Israel. De modo que, como eu abri a reflexão de hoje de manhã, nada parou Paulo. E é exatamente com esse trechinho que eu encerro um pouco a reflexão sobre a primeira leitura, né? O evangelho de hoje ele tem um fato muito curioso. No finalzinho do Evangelho de São João, e esse fato já deu pano para manga de interpretação de estudiosos, no sentido de talvez pensar que ali estava João, o discípulo amado, e Pedro, o escolhido para ser o chefe da igreja. Então ali tem um certo antagonismo, quer dizer, segundo essas interpretações, entre João, o carisma, o discípulo amado, e poder, que era a instituição ali, a figura institucional representada em Pedro. Pedro, no texto de hoje, que é escrito por João, naturalmente, o texto diz assim, que Pedro se volta para Jesus e disse assim: o que vai ser desse camarada aí? Porque percebeu que João ainda continuava seguindo Jesus. Claro que isso já deu pano para manga, do tipo, Pedro estava enciumado, né? Por que Pedro faz esse tipo de pergunta para Jesus? Ao mesmo tempo, João escreveu isso, ele é o autor desse texto, então João escreveu isso e deixou escapar alguma... Mas eu acho que a melhor
visada, né? Quer dizer, a melhor percepção, a melhor forma para a gente olhar para esse texto é a resposta dada por Jesus. Jesus diz assim para Pedro: e o que te importa é isso? Segue, toca o teu barco, né? Por que eu acho que essa é a melhor resposta? Quer dizer, a melhor parte do texto. A diferença entre João e Pedro ali não é tão interessante quanto a resposta que Jesus dá a Pedro. Porque a resposta de Jesus a Pedro diz assim: não se distrai com coisa pequena, né? Que diferença faz se ele continua me seguindo? Ou o que você tem a ver com o que vai ser da vida de João? Você tem a sua missão, toca a sua missão, né? Que te adianta, o que te importa, segue. A mesma atitude de Paulo, que tinha missão e seguia, Jesus pedia ali a Pedro: segue. Ele tem a missão dele, ele cuida dela, você tem a sua, cuide da sua. Eu penso que o mundo seria muito melhor se, de modo geral, nós pensássemos assim. Claro que a gente precisa ter cuidado, não levar isso para um individualismo do tipo cada um por si e Deus por todos. Ou aquela coisa do está caindo do meu lado, está necessitado do meu lado, enfim. Mas cada um toca o seu barco. Não é disso que Jesus está falando. Pedro não estava atento a uma necessidade de João, se ele estava passando fome, se ele estava passando frio, se ele precisava de alguma ajuda, mas o que incomodou Pedro foi o fato de João estar ainda junto de Jesus. Dizer, essa não era em nome da solidariedade, em nome da comunhão, em nome do... E por isso Jesus diz a Pedro: o que te importa isso, né? No finalzinho do Evangelho de São João, Pedro ainda toma uma dessa, né? O que te importa isso, né? Quanto a ti, segue o teu caminho. Eu penso que para a nossa reflexão de hoje, tem dois aspectos interessantes, que é seguir em frente, ir adiante, a coisa de Paulo, né? Paulo seguia, tinha obstáculo à beça, foi para Roma, o texto de hoje, preso, 2 anos preso em Roma, mas tocou o barco dele. E aí eu penso que essa coisa do ir adiante, não parar, não se distrair, é alguma coisa muito interessante que logo se alia ao Evangelho de hoje, nos permite uma excelente reflexão. Ir adiante, continuar. Hoje de manhã, é pena que eu não estou lembrando agora, hoje de manhã eu fui dar uma caminhadinha aqui, né, na nossa terreno aqui em volta da igreja, e eu liguei para botar uma música, e eu não tinha intenção, quando peguei, de colocar a música que entrou lá. Eu ia ouvir jazz, que eu gosto muito de jazz. Mas aí entrou lá uma outra música que estava lá meio que na novidades. Entrou a música. Eu não vou lembrar, eu cheguei a mandar para algumas pessoas. Mas interessante que a música, que é música popular brasileira, falava exatamente disso, em frente. Mas eu não estou lembrado da música agora. Se até o fim da missa eu lembrar, eu prometo que eu conto para vocês, mas não estou lembrado dela. Mas a música dizia exatamente isso. Vamos frente, né? Segue, vá adiante, vá adiante. Tinha uma música antiga da igreja, que não foi essa que é a música que eu esqueci, não. Mas uma música antiga da nossa igreja, eu acho que eu era pequeno ainda, na paróquia eu escutava, assim... Olhar somente a ti, Senhor, olhar somente a ti, Senhor, olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir seu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Eu acho que essa é a ideia. Seguir, ir adiante, ir em frente, é a proposta da nossa reflexão de hoje. E se eu lembrar, eu prometo para vocês que eu conto qual é a música, tá? Eu conto para vocês.
Que Deus nos abençoe.